Tá bom? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Eu quero meditar com você num tema nessa noite. Josué, capítulo de número 1. Quem encontrou? Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Verso 8, repita comigo: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Amém? Essa palavra é uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. Nesse trecho das Escrituras, nesse livro de Josué, no capítulo de número 1, nós vamos ver Moisés, ele passa o bastão da liderança para Josué. Porém, com o bastão da liderança, também vai muita responsabilidade. A responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida. E aqui, na fronteira do Jordão, entre o deserto da peregrinação e a entrada na terra da promessa, nós encontramos não apenas uma mudança de liderança, uma passagem de cargo, uma passagem de função, mas nós encontramos aqui uma chamada de coragem, uma chamada de fé, uma chamada de obediência. No texto de Josué, capítulo 1, verso 9, ele ressoa não apenas com o povo de Israel, não, mas esse texto ele fala com cada um de nós hoje, nos desafios que nós temos, nas circunstâncias que nós estamos enfrentando,
no dia a dia da vida. Por isso o tema de hoje é vencendo de dentro para fora. As vitórias que você quer ter, as vitórias que você almeja, que você busca, que estão fora de você, as vitórias na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família, no dia a dia da vida, tudo aquilo que você quer receber, tudo aquilo que você almeja receber, tudo começa dentro de você. É de dentro para fora, não é o inverso, é de dentro para fora. É quando você se torna vitorioso por dentro, que você então começa a se tornar uma pessoa vitoriosa por fora. E esse texto de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9, ele nos dá passos, ele nos dá princípios, ele nos fala de como nós conseguimos romper na vida. O texto nos mostra uma motivação, mas uma motivação que vem de dentro de nós. A bem da verdade, a nossa motivação, como também a nossa prostração, estão dentro de nós. Por isso o texto, por 3 vezes, Deus diz para Josué: seja forte, seja corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo. Deus disse para ele: seja forte. Deus disse para ele: tenha bom ânimo. Deus não lhe disse: eu lhe darei coragem. Deus não lhe disse: eu te darei motivação. Não. Deus disse que ele deveria se esforçar. Esforça, tenha coragem, tenha ânimo. E quando fala de coragem, quando fala de ânimo, quando fala de força, nós não estamos falando de coisas externas, coisas que eu preciso colocar diante dos meus olhos para me encorajar, para me motivar. Não, Deus está falando com ele de coisas internas. Deus está falando com ele para ele estar animado. E eu e você não precisamos de coisas externas para nos animar. Nós não precisamos de fatores externos, de alguém para nos animar. Nós não precisamos disso. Eu sei que a gente busca, eu sei que é bacana ler livros que nos motivam, que nos encorajam. Eu sei que é bom assistir palestras, vídeos, pregações, coisas que realmente nos joguem para cima, que nos motive, que nos encorajem. Mas se nós não tivermos isso, se nós não temos acesso a essas coisas, não significa que nós não podemos ter uma vida encorajada, nós não podemos ter uma vida motivada, não. Essas coisas estão dentro de nós. Elas precisam apenas ser despertadas. Jesus, em Mateus capítulo 16, no verso 33, ele mostra um contexto de mundo, de situações, de problemas, de desafios, de circunstâncias difíceis, e ele diz: no mundo vocês terão aflições. Mas quando ele diz que no mundo nós teremos aflições, ao mesmo tempo ele diz: tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. Acredite, essas coisas estão dentro de você. A Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo de número 30, que Davi viveu um dos piores dias, aliás, um dos piores não, foi o pior dia da vida de Davi. Davi não viveu uma situação tão complicada como essa, nem tão quanto ele fugia de seu filho Absalão. Nesse dia, registrado em 1 Samuel, capítulo 30, Davi ainda não era rei. Ele estava fugindo de Saul, e ele tinha um grupo de homens armados que ele treinou, que ele transformou a vida desses homens, a mentalidade deles. E agora eles estavam numa campanha. E quando eles retornam da campanha, suas famílias estavam em Ziclag.
E os amalequitas, eles atacam Ziclag na ausência dos homens. Só havia mulheres e crianças, e idosos. E então eles incendiaram as casas, levaram as mulheres e as crianças sequestradas. E quando Davi chega nesse contexto, com seus homens, voltando de uma jornada, de uma batalha, de uma campanha, dias fora de casa, cansados, exaustos, e eles se deparam com aquela situação. Foi deprimente. A Bíblia diz que os homens se prostraram, e eles não sabiam o que fazer. E eles então começaram a acusar Davi. Imagina os seus melhores amigos te acusando. Os seus melhores amigos apontando o dedo para você. E não só apontando o dedo e te acusando e te dizendo que você era o culpado daquilo, mas eles foram mais impetuosos. Eles disseram que apedrejariam Davi. Imagina aqueles homens agora apedrejando Davi, matando Davi. Davi que foi tão protegido por Deus em tantas situações, agora ele se vê num cenário de que os seus próprios amigos querem lhe matar. E a Bíblia diz que naquele momento, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diga comigo, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Se Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, eu também posso me reanimar em Deus. Você pode se reanimar em Deus. Não importa o que você está vivendo. Não importa as lutas que você está enfrentando. Não importa se você só ouve palavras que desanimam, palavras que jogam você para baixo, não importa se você não tem nenhum fator externo, nenhuma palavra de encorajamento, nada que te vê, nada que você vê que possa te animar, não importa isso. O que importa é que você pode se reanimar no Senhor. Isso mostra que o fato de eu me prostrar, o fato de eu me abater, de eu desistir, isso não depende do que está acontecendo aqui de fora. Isso depende do que está acontecendo aqui dentro de mim. O fato de eu me motivar e partir para a luta, o fato de eu erguer a cabeça e sair e dizer eu vou mudar essa situação, Deus é comigo, esse não é o meu fim, isso também está dentro de mim. Eu e você precisamos entender que a maior batalha que nós enfrentamos não é contra aquele cheque que você precisa cobrir amanhã, não é sobre os clientes que você precisa conquistar, não é sobre as vendas que você precisa efetuar, não é sobre o filho que está envolvido com drogas, não é sobre o marido que está no alcoolismo, não é sobre a esposa que você não tem apoio dentro de casa. Não, as maiores guerras, as maiores batalhas, elas são travadas, vencidas, lutadas dentro de nós. E a forma como nós lidamos com isso dentro de nós vai influenciar os resultados que nós teremos à nossa frente. Por isso eu digo que mesmo Davi estando nessa situação, a maior batalha de Davi não foi enfrentar Golias, mas foi enfrentar os seus desejos, os seus hormônios. A grande luta de cada um é enfrentar o seu interior. Os seus maiores gigantes, eles não estão fora de você. Os seus maiores gigantes estão dentro de você. São os seus medos, são os seus fantasmas, são as tentações que você lida, que tenta te levar ao pecado, porque se você cai no pecado, você cai na vida. As guerras são travadas dentro de nós, por isso eu e você devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, com aquilo que nós permitimos entrar dentro dos nossos ouvidos. Não é sobre questões externas,
Não é sobre como as coisas estão, mas é sobre como nós estamos. As coisas não são como são, mas elas são como nós somos. É sobre como nós vemos, é sobre ponto de vista, e ponto de vista é a vista de um ponto. Talvez o que você está vivendo aqui dentro e aqui dentro é por causa daquilo, da mensagem que os seus olhos estão te comunicando, a mensagem que os seus ouvidos estão te comunicando. E isso está borbulhando dentro de você. Você está oprimido, você está abatido, você está desanimado, você está desencorajado por causa daquilo que os seus olhos veem, por causa daquilo que os seus ouvidos ouvem. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Não é sobre o que nós estamos vendo, mas é sobre como nós estamos vendo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 35, Jesus chama os seus discípulos, mostra uma grande plantação para eles, e diz a eles: olhem para essa plantação. Eles olham para aquelas plantas, para aquela plantação, para aquela lavoura, e Jesus disse assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Pois eu vos digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Paradoxal. Jesus diz: vocês estão dizendo que faltam 4 meses para acontecer a colheita. Mas abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Levante os seus olhos. Erga o seu olhar. Mude a sua visão, porque os campos já estão brancos, os campos já estão prontos, os campos já estão maduros para a colheita. Eu acredito que a natureza, as estações, realmente apontava a colheita para daqui a 4 meses. Mas Jesus está dando uma outra percepção. Jesus não está falando que a colheita mudaria. Jesus não está falando que o tempo mudaria. Jesus não está falando que os campos amadureceriam assim. Mas Jesus está mostrando um outro ponto de vista. Ergam os vossos olhos. Ergam os vossos olhos. Os campos, eu vos digo que os campos já estão prontos para colher. Mas os discípulos olhavam e talvez viam as plantas ainda pequenas. Vamos dar o exemplo de um milharal. Não havia espiga. O milho ainda estava pequeno. E como assim? Se vai gastar 4 meses para amadurecer? E Jesus está dizendo: abra os seus olhos, erga os seus olhos, veja de uma outra forma, enxergue com outro ponto de vista. Porque muitas vezes nós queremos esperar as coisas acontecer para começarmos a agir. E quando Jesus disse: abra os olhos, mude o seu ponto de vista. Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, eu passei por esse lugar aqui. E o que tinha aqui? Um barranco, uma linha férrea e muito mato. E incontáveis carrapatos. Porque eu saí daqui com minha calça cheia de carrapato. Mas quando eu pisei nesse lugar, eu não vi o mato. Eu não vi os carrapatos. Eu não vi esse barranco que tinha aqui ao fundo. Eu vi isso aqui aonde nós estamos agora. Abra os seus olhos, erga o seu olhar, tenha uma nova perspectiva, já está pronto. A colheita não acontece quando chega a colheita acontece quando você se prepara para ela, quando você se prontifica para ela, quando você muda o seu olhar, quando ninguém consegue ver o que você vê. Jesus está dizendo: mude o seu olhar. Abra os seus olhos.
O que ele está dizendo é: a sua fé muda o tempo das colheitas. O que ele está dizendo é que o seu olhar vai modificar o tempo que você recebe as coisas. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses? Pois eu vos digo que isso é relativo àquilo que falta 10 anos para acontecer. Pode acontecer em um dia. Não é sobre o nosso tempo. É sobre o tempo de Deus em nós. Em João capítulo 2, Jesus vai a um casamento. Canaã da Galileia, o vinho acaba, Maria vem até Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus diz para ela: o que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Maria sai, Jesus provavelmente estava em pé, se senta. De repente ele levanta e diz: trazei-me jarros com água. E Maria então se levanta e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus transforma a água em vinho. Jesus diz: não é chegado o meu tempo. 2, 3 versículos depois, ele transforma a água em vinho. Talvez o que para você hoje não é chegado o seu tempo, na sua cabeça, na sua maneira de ver, na sua ótica, por causa de circunstâncias, por causa de números, por causa de datas, por causa de autorizações, por causa de documentos. Ei, não importa. O que a palavra de Deus está nos ensinando é: você pode mudar o tempo com a sua fé, você pode mudar a colheita com a sua fé. Abra os seus olhos, erga os seus olhos. Não é sobre aquilo que os homens falam, é sobre aquilo que Deus pode fazer. O nosso destino não está nas questões externas, mas está naquilo que está dentro de nós. E o que está atrás de nós, e o que está adiante de nós, são questões muito pequenas, e eu poderia dizer, até mesmo irrelevantes, se comparado com aquilo que está dentro de cada um de nós. Por isso o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 4, ele diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu posso ouvir um amém? Eu vou repetir: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está no mundo que te oprime? O que está no mundo que te amedronta? Por alguns segundos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Responda isso para você. O que te amedronta? O que te oprime? O que está fazendo você recuar? O que está levando você a desistir? Olhe para essa situação. E agora põe a mão na sua cabeça e diga comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está aqui dentro. Não é sobre o que eu vou enfrentar amanhã, segunda-feira, terça-feira. Não é sobre as coisas que eu vou enfrentar, é sobre o que está dentro de mim. Você precisa vencer do lado de dentro para você ser vitorioso do lado de fora. No versículo 5 de Josué, do capítulo 1, Deus diz para ele: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém. Josué sabia que o Senhor estava com ele. E porque o Senhor estava com ele, ele não cometeria o erro que os seus 10 amigos cometeram no passado. Foi um fracasso gigantesco, quando as equipes enviadas por Moisés a espionar a terra voltam com um relatório terrível, dizendo que a terra a qual nós espiamos é terra de gigantes, é terra onde existem pessoas muito fortes, nós não poderemos entrar ali. Josué fazia parte daquele grupo de 12 que foram, mas ele não fazia parte dos 10 que pensava dessa maneira. Ele pensava diferente.
Ele olhou para as situações positivas que estavam diante dele. Ele disse: olha, a terra é boa, a terra é muito boa, a terra é próspera, mas a maioria venceu, a maioria ganhou, e eles estavam errados. Nem sempre a maioria está certa. Que é um ditado mentiroso, é que a voz do povo é a voz de Deus. Quando você ouvir isso, você vai dizer: é mentira. Porque se a voz do povo fosse verdadeira, eles não teriam gritado: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Não caia nessa. Não vá pela maioria. Nem sempre aqueles que estão fazendo estão certos. Ah, todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você tem princípios. Sua vida é pautada nesse livro. Você tem valores. Você tem um compromisso com essa palavra. Você vive de acordo com ela. Então não é o que todo mundo pensa, não é o que todo mundo fala, não é o que todo mundo acha. É o que está escrito aqui. É onde você tem pautada a sua vida. A casa edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Josué já tinha tido uma experiência, Josué havia passado por uma experiência ruim no passado, de resultados ruins no passado, mas ele ressignifica, ele muda o olhar, e agora ele está diante de um desafio, diante de gigantes, de terra de Jericó, com muralhas enormes. Provavelmente ele se lembrou daquele dia que diante dos gigantes, eles mentiram para si mesmos. Quando eles se viram como gafanhotos, pensaram como gafanhotos e agiram como gafanhotos. Porque o relatório dos 10 é: nós éramos como gafanhotos aos seus olhos e também aos nossos olhos. Essa foi a palavra que eles disseram. Nós éramos como gafanhotos diante dos seus olhos. Eles mentiram. Eles mentiram para as pessoas. Eles mentiram para si mesmos. Josué havia ouvido e visto tudo aquilo. Sabe, irmãos, nem tudo aquilo que acontece em nossa vida que é ruim, é tão ruim assim. Há muitas coisas ruins que nos aconteceram no passado. Há coisas que nós não gostamos de lembrar, nem sequer lembrar. Há momentos e cenas, situações, que quando elas vêm à nossa mente, nós imediatamente buscamos de alguma forma esquecê-las, não queremos lembrar, porque foi algo ruim. Mas mesmo diante de situações ruins que nós vivenciamos, nós podemos extrair coisas boas. Por pior que seja, tem uma semente de bênção ali dentro daquele lugar. E foi justamente isso que Josué tirou. Ele extrai uma lição daquilo ali. E ele resolve acreditar numa outra história. Não na história que os espiões contaram de si mesmos. Mas ele resolve acreditar na história que Deus conta sobre ele. E a história que Deus conta sobre ele é: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Todo dia eu escuto histórias. Todo dia, inúmeros, milhares, milhões de pensamentos passam pela minha mente. Milhares e milhões de cenas passam pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. E eu sou constantemente tentado a acreditar nas histórias que eu ouço, que eu vejo. Mas Josué está nos mostrando algo diferente. Que ao invés de acreditar naquilo que a mídia te fala, naquilo que você fala com você mesmo, Josué está nos dizendo que eu preciso acreditar naquilo que Deus está falando comigo, naquilo que Deus fala sobre mim, naquilo que a palavra diz sobre mim, diante da situação que eu estou vivendo, diante do desafio que eu tenho pela frente, diante da incerteza que paira no meu caminho. O que a palavra está dizendo para mim?
o que Deus está falando para mim. É isso que importa. Não é o que o mundo diz, mas é o que a palavra diz. E ele creu na palavra, e ele disse, provavelmente, eu tenho grandes nações pela frente, eu tenho reinos a lutar, eu tenho embates a travar, eu tenho guerras, eu tenho Jericó pela frente, eu tenho os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os girgazeus, eles estão todos ali, são nações preparadas para a guerra, homens valentes, mas eu recebi uma palavra: ninguém conseguirá resistir a mim todos os dias da minha vida, e é nisso que eu creio, e sobre essa palavra eu lanço os pés sobre a terra prometida, sobre essa palavra eu vou contra Jericó. Você não está aqui nessa noite, você não está ouvindo o que eu estou te dizendo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Quais histórias você tem contado para você? Quais histórias você tem acreditado? Foi no último jornal que você assistiu, que você leu? Quais palavras você tem dito para você? Quais histórias você tem contado para você? Não há nada mais paralisante do que acreditar numa mentira. E a pior mentira não é aquela que nós ouvimos que alguém de fora nos conta, mas são as mentiras que nós falamos conosco. As mentiras que nós falamos a nós mesmos. Martin Lloyd Jones, ele diz uma frase incrível, ele diz assim: você já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você ouvir a si mesmo, ao invés de falar a si mesmo? Ouvir a si mesmo, falar a si mesmo. Ouvir a si mesmo, falar a si mesmo. Vamos pegar essas duas frases. Ouvir a si mesmo, falar a si mesmo. Vamos colocá-la numa balança. Ouvir a si mesmo, quantos quilos pesa? Falar a si mesmo, quantos quilos pesa? O que você mais pratica? Você ouve a si mesmo ou você fala a si mesmo? Talvez você não consiga compreender isso e eu quero ser mais claro. Não poucas vezes, comigo não poucas vezes, muitas vezes, eu estou me ouvindo. E quando eu me ouço, eu te confesso que eu ouço as piores coisas, os piores cenários. Qualquer coisa se torna algo grande para mim. Uma coisa que saiu do caminho, uma coisa que saiu do meu controle, uma coisa nova que surgiu, que não estava no planejado, e daí a pouco eu ouço a mim mesmo: vai dar tudo errado. Você planejou isso, não deu certo, agora acabou, vai afundar. Isso é ouvir a si mesmo. Isso acontece com você o dia todo. Desde o momento em que você se levanta até quando você vai se deitar, porque você está envolvido num monte de coisa. Mas é justamente nessa hora que eu tenho que parar de ouvir a mim mesmo e falar a mim mesmo. E aí então eu tomo o controle da situação e digo: não é por aí. Não está tudo acabado, ainda tem isso e aquilo. Bom, e se deu errado nisso, talvez é porque Deus está querendo me proteger de alguma coisa que eu não estou sabendo. Quem está entendendo? É quando você toma o controle. É quando você não segue o fluxo da sua mente. É quando você não segue o fluxo dos seus pensamentos. É quando os seus pensamentos estão te levando por um lado. E se você parar para pensar, todas as vezes que você bloqueou o ouvir a si mesmo com o falar a si mesmo, você vai ver que o desfecho foi outro. Que nada daquilo que você ouviu de si mesmo era bem daquilo que você esperava. Não aconteceu. Então eu ouço a mim mesmo. E é impossível não me ouvir, porque eu tenho um diálogo interno o tempo todo. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, eu tenho um diálogo interno.
Eu tenho uma conversa comigo mesmo, ainda que ela dure frações de milésimo de segundo, mas isso acontece. Só que elas vão crescendo e tomando uma proporção e ficando na minha mente. Então esse momento é a hora de eu tomar o controle. É o que Paulo fala aos coríntios, levar o pensamento cativo a Cristo. Diga comigo, levar o pensamento cativo a Cristo. É quando você pega esse pensamento e você leva esse pensamento amarrado a Cristo. E como é que isso acontece? Bom, a Bíblia diz isso, isso e isso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Então você começa a colocar a palavra sobre aquela situação. Não é apenas um argumento seu contra um argumento seu, mas é o argumento da palavra contra os seus pensamentos. Quando Josué me ensina sobre isso, que eu preciso acreditar na história que a palavra de Deus conta sobre mim, não é sobre o que eu conto. Como você se vê, determina como você se comporta. E como você se comporta, determina os resultados que você tem na vida. E eu repito isso, a forma como você se vê, determina a forma como você se comporta. E a forma como você se comporta, determina os resultados que você tem na vida. Como eu gostaria que todas essas palavras entrassem dentro da sua cabeça, porque o que você está ouvindo aqui hoje pode mudar a história da sua vida. O que você está ouvindo aqui hoje pode transformar o seu presente e o seu futuro. E por que não dizer até mesmo o passado? Oh, mas como assim? O passado já aconteceu? Não tem jeito de eu voltar lá atrás e mudar? Já aconteceu? Sim, não tem como você voltar lá atrás e mudar o que aconteceu, mas tem jeito de você ressignificar aquilo que te aconteceu lá atrás e que te prejudica hoje. Porque a história que você está contando sobre você está projetando uma imagem sobre você, está gerando um comportamento em você, que está gerando resultados em você. E os resultados que você está tendo na vida talvez não sejam os resultados que você gostaria de ter. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado. Porque os 10 espias, eles chegaram e disseram o seguinte: nós vimos os descendentes de Enaque, e eles eram como gigantes. Essa foi a história que eles contaram. E ao olhar para eles, nós nos vimos, primeiro a gente se vê, nós nos vimos como gafanhotos. E como eu me vejo, eu imagino que os outros também me veem. Então, como eu me vejo, eu digo, diante deles, nós nos vimos como gafanhotos, aos nossos olhos, e aí eu projeto a imagem, e aos olhos deles. Como assim? A gente tem essa mania de julgar o que as pessoas estão pensando de nós. Tem muita gente paralisada na vida, e eu ouço muita gente dizendo, você não pode ser refém do julgamento dos outros. Mas eu discordo em parte disso. Porque não é sobre o julgamento dos outros. É sobre os meus julgamentos. Porque eu não tenho o poder de entrar na cabeça da pessoa e ver o que ela está pensando sobre mim. Ok? Então, quando eu projeto que ela está pensando mal de mim, na verdade, o julgamento não é dela. O julgamento é meu. É meu. Olha a diferença. Esses homens foram lutar contra os gigantes. Nem lutar, eles estavam espiando a terra. Mas quando eles olham e eles veem os gigantes, eles dizem assim, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos. E como eu me vejo como gafanhoto, é assim que eu vou agir. E eles estão pensando isso. Agora, olha a diferença de Davi quando vai lutar com o gigante. A autoestima de Davi era tão bem resolvida que ele parte para cima do Golias como se ele fosse o Golias e o Golias fosse um menininho. Faz sentido? Ele estava bem resolvido. Ele tinha uma boa autoimagem.
Uma autoimagem que não era baseado numa autoajuda, mas baseado na palavra. Eu não vou a você com lanças, eu não vou, tu vens a mim com lanças, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. É uma autoimagem construída não nos diplomas que eu tenho, não porque eu sou um cara inteligente, porque eu tenho que usar a minha mente, que eu tenho que usar a minha sabedoria, o meu conhecimento não é nada sobre mim. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Não é sobre mim, é sobre aquele que projeta a imagem em mim. É Cristo em mim, é Deus em nós. Amém? É Deus em nós. Não é sobre você, é sobre Deus. Não é a sua força, é a força de Deus. Quando eu tenho isso resolvido dentro de mim, é quando eu entendo que eu sou filho. Sabe, se alguém me pergunta qual é o seu maior desafio com relação à sua cidade, eu respondo, mudança de mentalidade. E quando eles me perguntam qual é o seu maior desafio com a sua igreja, mudança de mentalidade. Na onde? Entender que Deus não é Deus, que Deus não é apenas Deus, que Deus é meu Pai. Amém? Tudo muda. Quando eu vejo Deus como Deus poderoso, sentado no alto sublime trono, está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Mas quando eu vejo Deus como Pai, quando eu vejo o Pai, quando eu tenho intimidade com o Pai, as coisas mudam, porque Ele é Pai. E muita gente não consegue se relacionar dessa forma. E eu até entendo, porque não tiveram um modelo de paternidade. E porque você não teve um modelo forte de paternidade, você não consegue se relacionar com o Pai. Você se relaciona com Deus. Na oração, Jesus não disse, Deus nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele não disse isso. O que ele disse? Pai nosso. Tudo muda quando você entende que você é filho, que você é amado, que você é benquisto, que você é querido, que você é guardado, que você é protegido, porque você tem Pai. A autoestima e a autoimagem é sobre o Pai. Amém? Tudo resolve. Se tem uma coisa que você precisa buscar no seu cristianismo, será que essa questão entre eu e o Pai está bem resolvida? Será que eu caminho com Ele, com esse ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, com esse ser que os salmos falam que Ele criou os céus e a terra, que as religiões pregam por aí, esse ser que as religiões o chamam de Deus, será que eu me relaciono com Ele como Deus? Ou eu me relaciono com Ele como o meu Pai? Isso precisa ser resolvido entre você e Ele. Se você não resolver essa questão, e eu digo você porque não é sobre Ele, porque Ele te tem como filho. O problema é que muitos de nós não o temos como Pai. Até temos da boca para fora, mas não conseguimos nos relacionar como Pai. E por isso, nós temos uma autoimagem não muito boa. Como os 10 espias. Diante dos gigantes, me vejo como gafanhoto. Davi tinha isso tão bem resolvido, que diante do gigante, Davi é que se viu como gigante. Tanto é que em momento algum, você vai ler, eu te desafio a ler Samuel 17, momento algum você vai ver Davi chamando Golias de gigante, não tem. Ele chama-o de incircunciso, filisteu, mas gigante não. Porque na cabeça de Davi, quem era o gigante, era ele. Era ele. E o gigante, que era gigante diante dos olhos dos hebreus, era o gafanhoto. É como Mefibosete, que vive a vida inteira escondido de Davi, com medo.
filho de Jonatas, e agora ele é descoberto, o Espírito Santo põe isso no coração de Davi, Davi descobre Mefibosete, manda Mefibosete vir para o palácio, e quando Mefibosete chega no palácio, ele faz uma pergunta para Davi: você vai me matar? Davi diz: não, eu quero que você more aqui. Como eu, um cão morto, morar no palácio? Um cão morto. Essa era a imagem que ele tinha dele. Isso é muito perigoso. Nem que eu não consiga pregar toda essa mensagem, mas eu preciso me deter nesse ponto agora. Preste atenção nisso. Preste atenção. Aquele moço vivia foragido. Mas foragido de ninguém. Foragido porque ele alimentava um pensamento que Davi iria matá-lo, porque assim funcionava nas monarquias. Quando um rei morria e o filho tomaria o trono, se tornaria príncipe. Se o pai morreu, o neto, e assim ia na cadeia. E se houvesse uma tirania, então aquele que queria tomar o trono mataria a pessoa. E Mefibosete cresceu dessa forma: eles vão me matar. E agora surge a oportunidade. Preste atenção, guarde muito bem isso. Abra os seus olhos e os seus ouvidos o máximo que você puder. Olhe para mim agora. Preste atenção nisso. Mefibosete tem a grande chance da sua vida. Sair de uma vida miserável, lembrando que ele era paralítico. Porque quando o seu pai foi morto, seu pai era Jonatas, grande amigo de Davi, ele foi morto pelos filisteus. A babá, vou usar essa expressão, a babá de Mefibosete vai fugir com ele. E ela tropeça. E ele ainda era um garotinho. E ela cai. E ele quebra as pernas. Ele fica paralítico. Ele se arrastava. Agora Davi descobre a sua existência e manda chamá-lo. E ele vem ao palácio. E quando ele chega no palácio, ele diz: por que o Senhor se preocupou comigo? Eu sou como um cão morto. Repita comigo: cão morto. Para ele dizer essa palavra para Davi, é muito provável que ele relutou o mais que ele pôde para não ir para o palácio. Porque era essa imagem que ele tinha dele. Ouça isso. A sua autoimagem pode impedir muitas oportunidades que se apresentam diante de você. Você não se acha merecedor? Você não se acha digno? Talvez não de uma forma propositadamente, mas inconscientemente, o seu inconsciente diz: você é um cão morto. Você não merece isso, não. Você é pobre. Você não merece isso. Você nasceu numa casa de gente pobre. Você não merece isso. Você não pode ter esse carro, você não pode ter essa casa, você não pode ter essa formatura, você não pode fazer esse curso. Quem está entendendo? Quantos de nós temos sido vítimas da história que nós contamos para nós, da autoimagem que nós projetamos em nós? E sabe por que o Evangelho se chama Evangelho? Porque Evangelho significa boas novas. Você pode mudar isso. A palavra pode mudar isso na sua vida. A palavra pode trabalhar isso na sua vida. Qual é a história que você tem contado sobre você? O que você tem falado de você? Muitas coisas acontecem em nossa vida não por conta de como nós estamos, mas por como nós nos enxergamos. A história que nós contamos para nós. Quando alguém fala assim: ei, conta-me um pouquinho da sua história. O que você fala? Minha vida, você não tem ideia. Meu pai, minha mãe, meu tio, não sei quem, você não sabe o que eu passei, você não sabe. Essa é a história.
Essa é a história. Você precisa mudar essa história. Ah, pastor, então eu tenho que mentir? Não. Você tem que mudar a ênfase. Ah, meu pai foi muito pobre, batia demais, bebia muito, mas eu estou conseguindo vencer isso. Aquilo tudo que aconteceu comigo me provou que eu não posso ser assim quando eu me casar e tiver filhos. Eu serei diferente. Não é sobre mentir, é sobre o foco. Aonde você coloca. É sobre a história que você conta sobre você. Quem você é hoje, você é a história que você conta sobre você. E Josué aprendeu uma coisa. Josué, ele foi discipulado por Moisés. Ele contava a seguinte história: ei, Josué, temos uma Jericó pela frente. Jericó era uma cidade com muralhas tão grandes que tinha ruas em cima dos muros. Imagina uma cidade que tem um muro que tem rua. Tinha casas. O que vai acontecer com a gente? Vamos ser destruídos. Ele disse: não. Eu ouvi uma história. Que história foi essa? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Quando eles entraram em Canaã, não demorou muito para chegar aos seus ouvidos que ali era a terra dos heveus, dos gigazeus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Gente, tem quantos mil anos isso que eu estou lendo aqui? Quantos mil anos? Sei lá quantos mil anos já se passaram desde Josué até agora. Provavelmente no mínimo 4.000 anos. Ontem, esse povo daqui que a gente está lendo deles, esse povo daqui, de 4.000 anos atrás, ontem foi atacado pelo Irã. Vocês viram? Mísseis, drones. Tem 4.000 anos que esse povo é atacado. Jamais destruído. O Irã já mudou de nome sei lá quantas vezes. Já foi Pérsia, já foi Irão, sei lá o quê. Esse povo já mudou, eles já caíram, já levantaram. Israel está do mesmo jeito, odiado por um monte de gente em volta. O mundo inteiro ontem assistiu. Os críticos não abriu a boca para falar nada, inclusive o nosso governo, que está do lado do Irã. Uma vergonha isso. Pastor, você está pegando pesado. Não, cara, se você está no nosso meio e você não ama Israel, você está na igreja errada. Porque não tem como você ficar lendo a Bíblia de Israel o tempo todo e ser contra esse povo. Claro, somos contra as atitudes, somos contra coisas erradas que eles praticam, e ao longo da Bíblia eles praticaram e foram punidos por Deus, mas quem vai acertar as contas com eles não somos nós, é Deus. Então nós temos que orar para que eles se convertam, porque tudo isso também está acontecendo para que eles entendam que Jesus é o Messias. Voltemos para cá. Eu vou saltar aqui para a gente ir para o final. Tanta coisa para falar. Deus quer te dar a terra prometida como deu para Josué e como deu para os hebreus, nas quais eles estão hoje. Só que existe uma palavra de Deus: esforça-te, 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 tem bom ânimo. E aí Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desanimarmos. Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Olha que palavra poderosa essa. O texto está dizendo que nós vamos colher. Amém? Nós vamos colher, amém? Mas tem uma condição. Qual é a condição? Se não desanimarmos. O texto está dizendo, por isso que Deus diz: esforça-te, esforça-te, Josué, esforça-te. O que Paulo está dizendo aos crentes da Galácia é: não jogue a toalha, não desista. Um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, eu já falei sobre isso,
Ele estava a ponto de desistir, mas ele se reanimou. Ele buscou força no Senhor. Se as coisas estão muito difíceis para você, é sinal que você está muito perto da sua colheita. Como fui com Moisés, eu serei com você. Com certeza, Josué não fracassaria, porque ele teve uma escola muito poderosa, ele teve um discipulado muito forte com Moisés. Ele havia sido discipulado por Moisés, e uma das lições mais poderosas que ele aprendeu com Moisés foi a lição que Hebreus 11, 27 relata, na Galeria dos Heróis da Fé, diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso para mim é uma chave poderosa. Diga comigo, ele ficou firme, como quem vê o invisível. Diga comigo, como quem vê o invisível. Como quem vê o invisível. O texto está falando que ele via o invisível? Sim ou não? Mas como quem vê. Eu não vejo Deus, mas eu posso me comportar como quem vê. Você sabe o que é temor de Deus? A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O irmão Mauro está anotando lá naquele cantinho, porque quando ele chegou na igreja foi a pregação que ele ouviu. Não foi isso? Temor de Deus. Eu estava pregando sobre isso. Eu quero falar mais sobre isso num determinado momento. Mas só para você entender que eu só tenho temor de Deus quando eu desenvolvo uma autoconsciência da presença de Deus. Eu vou repetir. Eu só tenho temor de Deus quando eu desenvolvo uma autoconsciência da presença de Deus. Eu vou contar uma metáfora. Nesse momento agora, eu estou com muito temor de Deus, sim ou não? Eu estou no altar, eu estou diante da igreja, eu estou pregando. Então, nesse momento agora, eu sou o símbolo de quem teme a presença de Deus. Mas daqui a pouco vai todo mundo embora. E eu também. E aí eu vou estar sozinho. E quando eu estiver sozinho, situações vão acontecer. E aí o que vai prevalecer e vai fazer eu ter temor de Deus é a autoconsciência da presença de Deus. Eu vou dar um exemplo aos homens que estão aqui. Vocês são tentados com imagens de pornografia o tempo todo. Tudo que você vai fazer hoje tem uma imagem de uma mulher pelada, faz propaganda de pneu, de caneta, tem nada a ver com nada e está lá. E isso pode te levar e te puxar para o mundo da pornografia. A pergunta que eu faço é, você tem coragem de assistir pornografia na frente da sua esposa? Sim ou não? Você tem coragem de assistir pornografia na frente da sua filha? Sim ou não? Por quê? Porque você tem autoconsciência da presença dela do seu lado. Você tem autoconsciência da presença de sua filha do seu lado. Quando você desenvolve a autoconsciência da presença de Deus do seu lado, você também não vê. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é forte. Essa palavra é forte para a minha vida, é forte para a sua vida. E foi justamente isso que Moisés desenvolveu. A autoconsciência da presença de Deus. Porque o texto de Hebreus diz que ele permaneceu firme como quem vê, como quem. O como quem não quer dizer que ele viu. Mas quando você tem autoconsciência, você não vê, mas você age como quem vê. Isso é autoconsciência. E Josué aprendeu isso com Moisés. E Moisés, ele só se tornou quem ele era, porque ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. O texto não diz que ele viu, mas como quem vê. Moisés agiu e viveu com a mesma convicção e firmeza, como se ele estivesse realmente vendo Deus face a face, embora isso não tenha ocorrido de maneira literal. E aí, o que eu aprendo? Que isso é fé. E fé
conforme Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Vamos dividir esse texto, vamos dividi-lo em duas partes. Uma parte diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A outra parte diz que fé é a prova das coisas que não se veem. Tudo bem que você não consegue ver. Pastor, eu tô sendo envolvido. Tanta coisa acontecendo na minha vida. Parece que veio assim uma enchente. E eu estou sendo levado por tantas águas. São problemas no meu casamento, na minha vida financeira, na saúde. Eu não consigo mais pensar, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar a Deus, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu estou sendo levado, você está sendo arrastado. E quando você está sendo arrastado, você diz, eu não consigo ver. Me desculpe, mas eu não consigo ver. Irmãos, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, de eu colocar o meu joelho no chão e levantar na mesma hora, porque eu não tenho palavra para falar com Deus. Deus, me desculpe, mas eu não consigo nem orar. Tudo bem que você não consegue ver. Talvez as circunstâncias, as situações pelas quais você tem vivenciado, passado por elas têm sido tão pesadas que você não consegue ver. Então nós vamos pegar a fé e dividi-la. Firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Tudo bem que você não consegue ver. Então eu não consigo ver, eu vou tirar isso daqui. Mas é o firme fundamento das coisas que se... Tudo bem que eu não consigo ver, mas o que eu espero? O que você espera? O que você espera? Eu não consigo ver dias melhores. Eu não consigo ver uma solução para esse problema. Eu não consigo ver uma cura para essa doença. Eu não consigo ver um diagnóstico favorável. Tudo bem que eu não consigo ver. Mas a pergunta não é sobre o que eu não consigo ver. A pergunta é sobre o que eu espero. Porque se eu não consigo ver, mas se eu tenho esperança, eu ainda tenho fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A fé é a prova das coisas que eu não vejo, mas o firme fundamento das coisas que eu espero. Se eu não estou vendo, por N situações, mas pelo menos eu ainda posso esperar. A Bíblia diz, esperei com paciência, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E aí eu concluo te dizendo o seguinte, que todos nós enfrentamos alguma batalha hoje, e o que separa os que ficam de pé dos que tombam, é apenas uma palavra, esforça-te. Esforça-te. Eu não estou com vontade de levantar, esforça-te, levanta. Eu não estou com vontade de fazer uma caminhada, esforça-te, vai. Porque todas as vezes que você não teve vontade, mas você foi, quando você foi, você agradeceu porque foi. Sim ou não? Ah, eu não dou conta de fazer isso. Mas vamos lá, você vai conseguir. Não, mas eu estou desanimado. Tá tudo bem, então vamos. Quando você volta, que bom que eu saí da cama e fui. Ser forte e corajoso. Deus falou isso 3 vezes. Agora o versículo 8 é a chave que eu termino aqui e pronto. Vou fechar minha Bíblia. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes media nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Repita comigo, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele, dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Agora preste atenção nisso, você vai repetir comigo. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que diz o texto. Então farás prosperar o teu caminho.
O texto não está dizendo, eu, Deus, farei prosperar o teu caminho. Não é isso. O texto está dizendo que Josué fará prosperar o seu caminho e o Josué será bem-sucedido. Quando? Quando não se apartar da boca dele o livro da lei, para que ele medite nele de dia e de noite, para que ele faça conforme, que ele tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Essa é a receita. Essa é a mágica. Eu estou em busca de uma mágica, de uma solução, de um coelho tirado da cartola. Está aqui. Você vai fazer prosperar o teu caminho. Você será bem-sucedido. Quando? Quando você não se apartar do livro dessa lei, quando essa palavra estiver constantemente na tua boca, meditando de dia e de noite, quando você fizer tudo isso, então você fará prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. A Ele toda a honra, glória, louvor. Você já parou para pensar na responsabilidade de tudo quanto você ouviu aqui? Você já parou para pensar em que tudo que você ouviu aqui hoje? Sabe, essa é a palavra que você precisa chegar em casa, e essa mensagem vai estar no YouTube da igreja. E ouvi-la, ela vai estar no Spotify. Quantos aqui tem Spotify? Você vai entrar no Spotify da igreja. Pastor, para ver a imagem é muito difícil. Você vai entrar no Spotify. Amanhã essa mensagem vai para o Spotify. Você vai ouvir essa palavra. Porque essa palavra é vida para você. É a vitória que vem de dentro para fora. Feche os seus olhos.